Ok, dando continuidade aos exercícios de potência e raiz, nós temos aqui a questão de número 5. O valor dessa expressão. Nós podemos usar a propriedade que a gente chama de distributiva. Então, Então, a expressão ela passa a ser raiz cúbica de 81 vezes raiz cúbica de 3 a menos 4, mais 5 raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 a menos 4. Então, essa expressão, então nós temos aqui, fatorando 81, eu posso escrever 3 a quarta, vezes raiz cúbica de 3 a menos 4, mais 5. Ora, como nós temos aqui já mesmo índice, então eu vou ter raiz cúbica de 3 elevado a 1 de 3 a menos 4. Quando os índices são iguais, você pode repetir a raiz e multiplicar os radicandos. Então, essa expressão, índices iguais, então eu vou ter 3, raiz cúbica de 3 a quarta, vezes 3 a menos 4, mais 5, vezes raiz cúbica, conserva a base e subtrai somos expoente. 1 menos 4 dá menos 3. Produto de potência de mesma base. Conserva a base e somos expoente. 4 menos 4 dá 0. Mais 5. Como nós temos índices iguais, posso simplificar, cancelar. Então, nós vamos ter aqui 3 a menos 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui eu tenho 1 mais 5. Expoente negativo transforma em fração. Então, a nossa expressão, ela passa a ser 1 mais 5 terços. Essa expressão reduzindo ao mesmo denominador comum. 3 por 1 dá 3, mais 3 por 3 dá 1, vezes 5 é 5. Então, a expressão passa a ser 8 terços. Mais pacífico, eu poderia ter feito primeiro a parte de dentro. Lembre, o que nós vamos fazer agora, né, como você perguntou, se é possível fazer primeiro a parte interna, então a minha expressão, ela passa a ser raiz cúbica de 81 mais 5 raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 a menos 4. Então, nós poderíamos trabalhar primeiro a parte interna. Nem sempre é possível. Lembre disso. Primeiro, 81. Então, 81, se nós formos decompor 81, veja aqui, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, eu posso escrever 3, raiz cúbica de 3 à terceira, vezes 3, mais 5, raiz cúbica de 3, vezes raiz cúbica de 3 a menos 4. Então, a minha expressão passa a ser, posso me livrar desse rapaz, aí fica 3 raiz cúbica de 3, mais 5,
vezes raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 a menos 4. Nós temos aqui o que nós chamamos de radicais semelhantes. São aqueles que têm o mesmo índice e a mesmo radicando. Então, somamos normal. 3 raiz de 3 mais 5 raiz cúbica de 3, isso passa a ser 8 raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 a menos 4. Então, a expressão passa a ser 8 vezes raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 a menos 4. Reduzindo, ó. Então, a expressão passa a ser 8 vezes raiz cúbica de 3 vezes 3 a menos 4. Como os índices são iguais, posso multiplicar os radicandos. Então, a expressão passa a ser 8 raiz cúbica, 1 menos 4 dá menos 3. Produto de potência de mesma base. Então, a nossa expressão passa a ser 8 vezes. Simplificando, então vamos simplificar isso aqui no pitiozinho, fica 3 a menos 1. Transformando a potência em expoente positivo, então a resposta é 8/3. Maneira diferente de fazer. Então, vamos agora falar em racionalização. Então, vamos trabalhar com a racionalização. Racionalização nada mais, nada menos, pegar o denominador, que é um número irracional, transformá-lo em um número racional. Quando é raiz quadrada, qual é a técnica? Multiplica o numerador e o denominador pela mesma raiz. Raiz quadrada de b, então multiplica em cima e embaixo por raiz de b. Tá certo? Números reais. Exemplo, 3 sobre raiz de 5. Já está feito aqui só para... Você pega a fração, 3 sobre raiz de 5, multiplica em cima e embaixo, ó, por raiz de 5. Então, eu vou ter 3 vezes raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, que é 5. Segundo caso, quando não temos a raiz quadrada. Nós temos uma raiz qualquer. O que nós fazemos? Para racionalizar, nós vamos multiplicar numerador e denominador, que é chamado de fator, é o conjugado, fator de racionalização. Então, observem que, então, nós vamos multiplicar, aqui nós temos ainda o n e temos o m, certo? Então, vamos multiplicar, sendo que o novo expoente é a diferença desses dois, é m menos n, ó, m menos n. Aqui, vamos ao exemplo. Eu tenho 2 sobre raiz sétima de 3. Então, o que eu tenho que fazer? Quem é o fator racionalizante? Repete, só muda esse expoente. Só muda esse expoente. Observem, 7 menos 3 dá 4. Porque quando eu multiplicar... Deixa eu mostrar isso aqui. Quando eu multiplicar raiz sétima de 3 à terceira vezes raiz cúbica, não, raiz sétima de 3 à terceira, raiz 7 de 3, ó, 7 menos 3 dá 4. Porque quando você somar os índices, 4 mais 3, 7, tem que dar o mesmo para que eu possa fazer o pitiozinho. E o denominador, a raiz no denominador desaparecer. Então, só para reforçar, se eu tiver raiz décima de 5 à terceira,
o fator racionalizante vai ser, repete a raiz e o índice, a base da potência, e faz a diferença. 7 menos 3, 10 menos 3, 7. Esse é o fator racionalizante. Terceiro caso, quando nós temos uma operação com raiz quadrada. O fator racionalizante você vai multiplicar em cima e embaixo os mesmos elementos do denominador. Aqui eu tenho B mais raiz de C. Multiplicando em cima e embaixo, mudando a operação. Se for mais, você multiplica por menos. Se for menos, você multiplica por mais. Para que nós possamos eliminar o denominador, a raiz no denominador. Veja, 5 mais raiz de 2. O fator racionalizante não é mais. Então, você bota menos. 5 menos raiz de 2. E se fosse menos, você botaria mais. Só lembrar nisso. Multiplica numerador e denominador. Nós chamamos pelo fator racionalizante. Para eliminar a presença da raiz no denominador. Nós temos aqui uma grande novidade, que é chamada de radical duplo. É facilmente calculado através da forma raiz quadrada de A mais ou menos, tem que ser raiz quadrada de mais ou menos, raiz de B. Raiz sobre raiz. Então, eu vou ter A mais C sobre 2, mais ou menos, A menos C sobre 2. A mais C sobre 2, A menos C sobre 2. Sendo que esse C é a raiz quadrada de A2 mais B. E que A ao quadrado menos B deve ser um número quadrado perfeito, para eliminar a raiz, senão fica outra raiz sobre raiz. Vale observar, vou chamar bem grande, uma observação, é o seguinte. Vamos imaginar, Pacífico, se eu tivesse a raiz de A mais ou menos, né? Porque nós não sabemos, pode ser positivo ou negativo. Então, mais ou menos K vezes raiz de B. Quem seria o C? Pronto, quem seria o C? Meu professor, uma vez, Pacífico, ele pegou esse K, botou aqui para dentro para fazer ele igual a esse. Eu alerto, bem simples. O C, não tem que ir muito longe, não. O C vai ser a raiz quadrada, olha lá, o C vai ser a raiz quadrada de A2 menos K raiz de B ao quadrado. Como? Porque se nós elevarmos ao quadrado, nós vamos voltar para esse radicando aqui. Então, essa formulazinha que os nossos autores nos dão é para que você não tenha nenhum elemento multiplicando essa raiz. Mas se você tiver um elemento, e aqui você faz dessa maneira. Então, aqui fica A mais C sobre 2. Se for mais, você usa mais. Se for menos, usa menos. Aqui vai ficar A menos C sobre 2. Então, sempre assim a regrazinha. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esse é o valor do C. O valor exato dessa soma desses radicais. Então, vamos lá. Então, vamos bem limpo sempre. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Então, raiz de 32 mais 10, raiz de 7. Então, primeiro vamos ao C.
O C é a raiz quadrada de A2 menos o segundo. É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Menos 10. Menos 10. Raiz de 7 ao quadrado. É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, o nosso C passa a ser 32 ao quadrado nos dá 1024. Raiz de 1024. Menos 10 ao quadrado 100. Raiz de 7 ao quadrado dá 7. Então, dá 700. Isso aqui nos leva a 324. Raiz 324. Que isso nos leva a 18. Se nós observarmos, certo? Se nós observarmos, o nosso C tanto faz no primeiro raiz como na segunda raiz. A única diferença, aqui nós vamos usar mais e aqui nós vamos usar menos. Então, a nossa expressão, ela nos leva, raiz de 32 mais 18, 32 mais 18 sobre 2, eu tenho mais. Então, mais raiz de 32 menos 18 sobre 2. Mais, como nós temos o mesmo C, então nós vamos ter raiz de 32 mais 18 sobre 2, menos, é esse menos aqui, menos raiz quadrada de 32 menos 18 sobre 2. Então, a expressão passa a ser 32 mais 18 dá 50 sobre 2 da raiz de 25. Mais 32 menos 18, tá certo? Dá 14 sobre 2 dá 7. Mais 32 mais 18 dá 50 sobre 2 dá raiz de 25. Menos 32 menos 18 dá 14 sobre 2 dá 7. Então, a nossa expressão vai ser, nós já podemos nos livrar, senhores, já podemos nos livrar mais raiz de 7 menos raiz de 7 no pituzinho. Então, aqui nós vamos ficar com 5 mais 5. Então, na realidade, a nossa expressão é igual a 10. A nossa expressão é igual a 10. Lembrando aos colegas, é sempre assim, radical duplo. A melhor maneira de fazer radical duplo é o C, raiz quadrada, quadrado primeiro, menos o quadrado do segundo termo. Quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo termo. Indiferente se eu tenho raiz ou não no segundo termo. Alguns exercícios nós vamos ver agora, exercícios básicos, só para nos deixar um pouco mais preparados. O valor dessa expressão. Como é que nós vamos chegar ao valor dessa expressão? Então, vamos lá. Nós temos então a expressão vai ser igual
1/3, que multiplica 1/5 elevado a menos 1, mais 1/5 vezes 1/3 elevado a menos 1, dividido por 1/3 vezes 1/5. Nós sabemos que fração com expoente negativo, bem simples. Só pegar a fração e inverter. Com expoente negativo, se é 1, então inverte, então vai ficar 5. 1/5 elevado a menos 1, fazendo a inversão, dá 5 elevado a 1, mais 1/5 vezes, invertendo, 3 a menos 1, ó, fazendo a inversão, fica 3 elevado a 1, que é 3. Denominador, produto de frações, multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. 3 vezes 5, 15. Aqui nós temos 15. Então, a nossa expressão, ela passa a ser, multiplica, isso aqui fica subentendido que é 1, multiplica os numeradores, então eu vou ter 5/3, multiplica os numeradores e denominadores, então 3/5, dividido por 1 sobre 15avos. No denominador, no numerador, vamos reduzir ao mesmo denominador comum. Então, vamos tirar o mínimo. O mínimo é 15. 15 dividido por 3 dá 5. Vezes 5 dá 25. Mais 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 3, 9. E aqui, 1 sobre 15. O numerador passa a ser 15 mais 9 dá 34. 25 mais 9, não, 25 mais 9 dá 34. Sobre 15avos. Dividido por 1 sobre 15avos. Divisão de fração, repete a primeira. 34 sobre 15avos. Multiplico pelo inverso da segunda. Então, fica 15 sobre 1. Nós temos aqui, podemos fazer o pitiozinho, simplificar. Então, a expressão vai ficar 34, cancela, 34 sobre 1. Então, fechando a questão, o valor da expressão é igual a 34. Então, o gabarito, vamos ao gabarito, 34, valor positivo. Então, o item correto dessa questão, certo? É o item C de casa. Pronto. Simples, básica e só para relembrar conceitos. Simples, básicos para relembrar conceitos. Vamos para a segunda. Na segunda questão, diz assim: cada milímetro de sangue humano contém, em média, 5 vezes 10 elevado a 6 glóbulos vermelhos. Um ser humano adulto tem, em média, 5,5 litros de sangue. De acordo com esses dados, o número médio de glóbulos vermelhos de um adulto é. Aqui nós temos simplesmente uma regrazinha de 3. Ora, 1 mililitro tem 5 vezes 10 elevado a 6 glóbulos vermelhos. 5,5
litros equivale a X. Quantidade do adulto. Um pequeno detalhe, você deve ter notado, mililitros e aqui litros. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, transformar, certo? Transformar de litro para mililitros. Eu tenho que transformar. Então, para transformar, é só multiplicar por 1000. Então, agora, 1 mililitro equivale a 5 vezes 10 elevado a 6. 5,5 vezes 10 elevado à terceira. Agora passa a ser mililitros. Isso é igual a X. Então, vamos fazer a proporçãozinha. 5,5 vezes 10 à terceira. Isso é igual a 5 vezes 10 à sexta, dividido por X. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, X é igual a 5,5 vezes 10 à terceira, vezes 5 vezes 10 elevado a 6. 5 vezes 5,5 vezes 5 vai nos dar, então, X, 5,5. Então, vai nos dar, certo? 5,5 vezes 5, 27,5. Então, vai dar 27,5 vezes 10. Aqui nós temos produto de potência de mesma base. Então, vamos conservar a base e somar os expoentes. Então, dá 9. Se nós observarmos as opções, ó, as opções eu tenho 27,5, tá certo? Mas 10 elevado a quem? A 7, não é essa. É 10 elevado a quem? A 9. Então, houve uma pequena mudança de valores. Olha aqui. Então, nós vamos, tá certo? Observar qual item. 2, olha, eu tenho que ter 27,5. Então, eu vou pegar o item A. Eu tenho 2,75 vezes 10 elevado a 6. Se deslocarmos essa vírgula para cá, então, observem o que vai acontecer. É como se eu estivesse multiplicando por 10. Então, ficaria 27,5 vezes 10, tá certo? Então, é como se eu estivesse multiplicando por 10, vezes 10 elevado a 6. Então, isso aqui daria 27,5 vezes 10 elevado a 7. E lembre, lá é 10 elevado a 9. Então, esse não é o item, tá certo? A mesmo aqui. Quando eu desloco para a direita, é como se eu estivesse multiplicando por 10, tá certo? Se você observar, para não perder muito tempo, olha o item D. 2,75, certo? Vezes 10 elevado a 10. 2,75 vezes 10 elevado a 10. Então, observem aqui. Se eu deslocar essa vírgula para cá, tá certo? É que, ó, 27,5 vezes 10. Aqui, na realidade, eu estou destruindo uma casa decimal, então é menos 1. Vezes 10 elevado a 10. Então, fica 27,5 vezes 10 elevado a
9. Tá aqui, ó. Vou fazer só uma pequena. Então, aqui, na realidade, eu destruí uma casa decimal. Se eu destruir uma casa decimal, tá negativo, tá menos, ó, aqui fica 5. Isso aqui fica 10 elevado a 5. Vou repetir. Ó, quando eu desloco para a direita, eu destruí uma. Eu tinha duas casas decimais, destruí uma. Então, uma casa decimal, então 10 a menos 1. É como se eu estivesse dividindo por 10. Ok? Ó, desloquei para cá, tinha duas casas, fiquei com uma casa. Então, 10 menos 1. Então, o item correto dessa questão é o item D de delícia. Isso aqui é um alerta sobre trabalhar com potência de 10. Então, quando você destrói casas decimais, é como se você estivesse dividindo por 10. Vamos em frente, ok?